Glórias a Deus. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por estarmos aqui, estarmos dando esta oportunidade de cultuarmos, adorarmos, falarmos com Ele, ouvir, falar conosco. Vamos fazer mais oração em nome de Jesus. Presbítero Maurício. Deus. A paz do Senhor, irmãos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te glorificamos e exaltamos ao Senhor por tua bondade, misericórdia. Aqui, Senhor, estamos mais uma vez, Senhor, na tua casa, Senhor, para aprendermos mais de ti, meu Pai, aprendermos da tua palavra. Tu sabes, meu Pai, a necessidade de cada um dos teus filhos, meu Pai, ao sair dos seus lares. Mas estamos aqui, Senhor, para cultuar a ti, Senhor, para prestar louvores e adoração ao Senhor. Pai, toma a direção deste trabalho nesta noite, Pai amado, as oportunidades, meu Deus amado, usa de maneira poderosa, Pai amado, na parte da administração, usa o teu filho, meu Pai amado, nesta noite, para abençoar ainda mais as nossas vidas, para que possamos estar firmes, meu Pai amado, na caminhada. Pai, nós te pedimos, meu Deus amado, não sei, meu Pai amado, como cada um dos teus filhos aqui chegaram, aqueles, meu Pai, que já estão se preparando, aqueles que estão no caminho para estar na tua casa. Guarda, Senhor, debaixo das tuas mãos poderosas. Ó Deus amado, livra do homem mau, livra, meu Pai amado, de qualquer sorte maligna, meu Pai amado, que possa estar sendo preparada. Quebra pelo poder que há no teu nome. Que nesta noite, meu Pai amado, as glórias, os louvores que aqui vamos dar, que chegue ao teu trono, meu Pai amado. É o que eu te peço, Senhor, com a certeza de vitória. Amém. Glória a Deus. Pode baixar mais. Os guerreiros se preparam. Presentes e doces. Louvado seja Deus. Os guerreiros se preparam para a grande luta. Que os levará à milícia dos elitos, marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero a igreja. Você trabalha entrevisto aprende encontrar até seu possa ver na glória se alegrando da vitória. Onde Deus mesmo vacilante, quando ataca o outro, a pele. Eu quero estar com Cristo, e a luta se trava no lance. Cristo, aprende encontrar até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde
Glória a Deus. Na batalha contra o mal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indomável valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, lutará sem recuar, seja aqui onde for, mostrará do seu amor.
Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Esse é um momento difícil. É um momento difícil, um momento de despedida. Mas eu louvo a Deus, eu louvo a Deus pela vida do ministério do nosso pastor Jair Sila. Cheguei aqui, encontrava o nosso pastor Isaac, fui bem recebido, nós, minha esposa, também em seguida, com um pouquinho de tempo, estava aqui com o pastor Isaac, chegou o pastor Jair, que sempre nos deu essa parceria, dessa boa camaradagem, amigo, homem de Deus, abençoado, sem hipocrisia. Eu falo às vezes pesado, mas aqui esse coração a gente tem que guardar aquilo que serve. Então eu sou grato a Deus, meus amados, por essa oportunidade. Deixa eu ler aqui um texto para deixar logo, para não tomar o tempo que Deus nos deu. Êxodo 33, versículo 13. Diz assim: agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te, para que ache graça aos teus olhos, e atenda a esta nação que é o teu povo. Disse, pois, irá minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Salmo 121, só um versículo 8. Diz assim: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Meus amados, é forte a palavra de Deus. Tem hora que o coração dá vontade de sair de dentro da caixa, que bate forte. Quem faz isso é a palavra. É como eu já disse, tudo nós precisamos, em toda a trajetória, de pedir a presença do Senhor. Ele guardou a nossa entrada aqui, vai guardar a nossa saída. Ele guarda a tua saída no labor do dia a dia, nos trabalhos, em todos os lugares. E vai guardar a sua igreja para adentrar também nas mansões celestiais. Essa foi a confiança de Moisés, enfrentando todos os obstáculos, as barreiras, mas foi em frente, sem olhar nem para um lado nem para o outro. Assim é os homens de Deus, assim é o ministério, assim é o pastor Jair que encontrei. Vou levando um bom legado daqui, viu, amados? Vou levando um bom legado. Quero agradecer pelas congregações que nos confiou, umas 4, e uma, 2 fui vice, inclusive pastor Abílio ali me pastoreou, ali na rua do Catu, fui o vice dele. Com prazer fui ali, no tempo ele era diácono. E eu fui como presbítero, porque eu disse, o que é que tem isso? Alguém falou, o que é que tem isso? A obra de Deus. E de lá já fui encaminhado para outra congregação, para ir dirigir Nova Brasília. Depois fui pela segunda vez, mas não vou entrar nos relatórios todos não, que daqui a pouco ainda tem doutrina.
Mas graças a Deus quero virar para o ministério. Não tem mágoa nenhuma nesse coração. É um homem que fala pesado, é um barro pesado, continua sendo refinado também pelas mãos do Senhor. Meu pastor Jair, alguma vez me deu exortado, eu vim pedir perdão a ele, que o caminho é por aí, para chegar lá no céu. Então eu olho para o semblante de todos vocês aqui, e Deus está vendo que não existe uma raiz de amargura em meu coração. Chegamos em paz, iremos sair em paz deste lugar. E a mensagem, o testemunho vai ser esse mesmo quando chegar lá. Porque foi assim que eu saí, me disseram: a porta continua aberta quando o Senhor se aprove a Deus retornar ainda. Então eu agradeço a todos, ao ministério, a todos vocês, a toda a igreja, viu? E se teve alguma pessoa, algum irmão que se magoou comigo por ser um barro pesado, por às vezes, né, pelo peso da palavra. Aí eu queria chegar mais, porque a gente tem que somar junto com o homem de Deus. Eu muitas vezes quis fazer, se imitar ele nas congregações, mas ele é um instrumento mais consagrado do que eu. Eu tropeço, eu sou de menor ainda, ele já é de maior, já são povo, tudo de maior, né? Mas a intenção não foi de ferir ninguém, nem de fazer perversidade com ninguém. Longe de mim, longe de nós. Vou levando esse bom legado com a minha esposa, e se eu me ofender alguma coisa, pode se manifestar que eu estou aqui para te pedir perdão agora. Mas mesmo assim eu peço perdão a toda a tua igreja, que nós vamos continuar saindo de cabeça erguida, amém? Eu quero pedir perdão a você se eu lhe magoei algum dia, alguma vez, pela uma palavra, força de expressão, tudo isso, né? Eu não fiz nenhum curso, meu estudo é pouco, né? Mas o Espírito Santo é bom e é grande, convence a gente, aleluia! Que Deus em Cristo continue abençoando. Quantos dizem amém? Meus irmãos, eu quero nessa oportunidade também convidar a nossa Manizete, aí, a esposa do nosso irmão. Daqui a pouco ele vai fazer uma oração com vocês, mas quero deixar um texto da palavra do Senhor, o presbítero, nosso irmão Antônio Salles, um amigo, crente, fiel, temente ao Senhor, respeitador do ministério e do pastor. Ele deixa, portanto, este exemplo para o nosso ministério. Eu quero deixar para este casal o texto de Josué, capítulo 1, a partir do versículo 7. Então somente esforça-te e tem um bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, ou com vocês, por onde quer que andares. Amém? Manizete quer também, então, para o nosso escolhido da igreja, passa o microfone para a irmã aqui, logo em seguida nós faremos uma oração por este casal abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Saúde toda a igreja com a paz do Senhor. Irmão, não estou aqui para despedida, não. Mas sim mesmo. Quero agradecer a Deus, primeiramente, né? E também a igreja que nos acolheu quando chegamos aqui, nos abraçou, nem só como ministério, também eu quero agradecer a pessoa do pastor Jair, todo o ministério, a nossa irmã Nelma, a pessoa de todas as dirigentes do círculo de oração, a nossa irmã da coordenação da UCEA, também eu quero agradecer, eu fiz parte desse grupo, e meu colega tudo aqui dentro. Oração é grande. Vou levar com você, eu creio que está todo mundo aqui, não vou esquecer das orações de cada um de vocês, ainda que eu não lembrar os nomes, as irmãs ali da Lagoinha, que Deus continue abençoando vocês. Vou levando aqui triste, muitas vezes as minhas irmãs estão tentando fazer eu chorar, sabe? Não vou chorar, não. Nossa irmã que foi minha companheira aqui, mas eu quero agradecer, porque foi o carinho de vocês,
Quando chegamos aqui, vocês abriram o coração de vocês e nos receberam. Nós vamos levar eu e meu esposo, com carinho, cada um de vocês, com toda a igreja, de criança aos adultos. Que Deus continue abençoando esta igreja, como o pastor Jair, que Deus continue abençoando o ministério do Senhor, da sua esposa aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar orando. Em seguida, eu pedi para não levantar um abraço na Elisete. E o pastor Carlos Bezerra, nosso co-pastor, vai estar dando um abraço aos nossos irmãos, sendo um abraço da igreja, desse ministério. Que Deus continue te abençoando. Fique em pé em nome de Jesus. Grite suas mãos, Deus, são os servos do Senhor que estão aqui à frente. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela tua graça, pelas tuas misericórdias, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, tem promovido em nosso meio, em especial na vida dos teus filhos, que estiveram aqui, Senhor, neste tempo, fazendo a tua obra. Tu sabes todas as coisas, só o Senhor poderá recompensá-los. Mas, Senhor, que eu peço que continue com suas mãos estendidas sobre a vida do teu filho, que ele continue guardando a sua palavra, continue, ó Pai, enchendo com teu Espírito Santo. Oh, aleluia! E lá, Senhor, na capital, em Salvador, ele possa ser usado juntamente com a serva poderosamente na tua obra. Que o Senhor conduza seus passos, Senhor, e tudo aquilo que Ele tem colocado nesse coração como projeto, o Senhor venha realizar segundo, ó Deus, a tua vontade. E assim, ó Deus, nós te agradecemos pela vida dos teus filhos que aqui serviram, Senhor, ajudaram a tua obra, ou estiveram aqui, Senhor, também derramando lágrimas, também se alegrando, aleluia, aconselhando, ministrando, e assim, ó Pai, o trabalho que o Senhor confiou ao teu filho foi realizado neste lugar, e por isso te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus, ele vive e reina para sempre, amém. Vamos dar um abraço da igreja, nosso irmão pastor Carlos vai dar um abraço ao presbítero Salles, e um abraço da igreja e ministério, amém. Recepção com as apresentações. A banda Renascer vai cantar mais um irmão, deixa eu ver, o pastor Sampaio vai ler o texto da palavra do Senhor concernente ao dízimo de oferta. Saúdo, amada Igreja de Deus, com a santa paz do Senhor, amém? Culto de doutrina, 11 de setembro de 2024. Hoje nós temos, que foram convocados para louvar o Senhor nesta noite, a UAATA, que são os adolescentes, a Igreja da Praça Kennedy, a Galileia, o Petrolar, Nova Brasília e o Jadal. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Temos também, nos visitando nesta noite, Carlos Alberto, da Assembleia de Deus de São Paulo, Nelson de Maceió. Eu quero que os irmãos levantem a mão para que a igreja os conheça. Selma da Assembleia de Deus do Brasil, ali está. E temos também um visitante que ainda não é evangélico, Ageniro, ali. Que todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. E a banda pode nos ajudar cantando o hino Sois bem-vindos em nome de Jesus. Sua presença que nos trouxe alegria e de prazer a nossa alma. Agora toda a igreja vai dizer para você: foi bom conhecer você. Sua presença que nos trouxe alegria e de prazer a nossa alma transformou. Agora toda a igreja vai dizer para você: foi bom conhecer você. Amém. A igreja com a paz do Senhor. Irmãos, graças a Deus, e pelos irmãos que oraram por mim.
Vocês sabem que eu tive segunda e terça-feira no HCA. Dois compromissos que o médico me passou. Vamos, mas parece que ele queria recolher o CPF. Na terça-feira, fui obrigado a voltar lá, porque o médico me deu passou esse documento muito forte. E a médica que entrou em plantão na terça, aí disse, esse medicamento está forte demais. Aí passou outros medicamentos para tomar no soro, a injeção, e sair lá de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Sabe por quê? Convulso, tontura, sonolência. Na terça-feira de manhã. E aí não pôde, desde a semana toda, não pude nem encostar em carro. E aí, mas a oração dos irmãos, tudo bem, hoje eu estou aqui. Glória de Jesus. Irmãos, aqui no livro de Romanos fala assim, capítulo 13, os fariseus contestavam: é necessário pagar a César? Foi o que Jesus disse. Pega aí a moeda. E dê esse filho que está aqui. E César, então dê a César o que é de César. Então pague a Deus o que é de Deus. Se é o dízimo, é de quem? É do pastor? Não, o pastor do dízimo não é do pastor. Por isso não é para a manutenção da casa de Deus. É de Deus. Então aqui, fala aqui em Romanos 13, e o versículo 6 nos diz assim: esta razão também pagai tributo, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então, o pastor tem respeito, tem que dar uma honra a ele. É o pastor presidente, qualquer um pastor. É um pastor, honra. Os governantes, honra para ele, paga o que é dele e também paga o que é de Deus. Olha, irmão, você vai, todo mundo só lê aquele Malaquias 3:10. Mas vocês, todos nós, já parou, pegue a sua Bíblia e leia 3:10, 3, 8 a 9. Aí o 10, 8 e 9. A briga não é com o pastor, não é, a briga é com Deus. Por isso que Deus disse: quem que vocês me roubaram? Quem roubaram? Ele mesmo disse: nos dízimos e nas ofertas. A briga é com Deus. A briga vai ler direitinho. Malaquias 3, 10, de 8 até o 10, para ver o que é aqui. Vamos orar? Para Deus abençoar você, entregar o seu dízimo. Não é por força e obrigação. Somos obrigados a entregar o dízimo. Agora, se você não quer entregar, problema seu com você e Deus. O problema é seu com você e Deus. Não é com o pastor, não. O pastor sempre está entregando a mensagem. Irmãos, o dízimo. Mas não. Pare. Olha como está. Não é para uma razão de coisa, não. Veja os bancos, como era antes. Veja como é que está isso hoje. O que é isso? É com dinheiro de prefeitura? É dinheiro de governador? Não, o dinheiro está em nosso bolso. O dinheiro está em nosso bolso. É o nosso dízimo. O dízimo que nós temos que entregar. Que aí o pastor e o tesoureiro vai trabalhar na sua casa. Nossa casa quer fazer tudo bonitinho. E não é? E porque na casa de Deus não pode ser melhor? É? Grandioso Deus, Pai, misericórdia, graças te damos em estar aqui em tua presença. Abençoa os teus servos que agora nesta noite vai entregar seus dízimos, suas ofertas, Senhor.
operando maravilha, derrame de suas bênçãos, repreende o devorador, abre a porta de emprego, Senhor, para os teus servos que se encontram desempregados, Senhor. Ajuda ele, Senhor, na sua oferta, todo o seu trabalho, Senhor, seja o que for, Senhor, que ele faça, que ponha a mão, Senhor, e prospere em nome de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus que foi derramado no Calvário, repreendendo as enfermidades, em nome de Jesus Cristo. Também abençoe teu servo Temudino, que está hospitalizado, Senhor. Ajuda, Senhor, repreende aquela enfermidade, em nome de Jesus. E os demais, que agora eu não sei o nome, que está lá no HCA, e hospital, e clínica, tu sabe, Senhor, repreende em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, grande oportunidade também estar aqui apresentando os irmãos que estão visitando, irmão Reinaldo, Assis de Oliveira, está vindo ali da Assembleia de Deus em Camaçaria, carta ali assinada pelo superintendente da congregação em que o irmão está congregado, o presbítero Humberto Silva, e tem como pastor o pastor Cleuson. Onde é que está nosso irmão Reinaldo? Muito bem, a igreja está feliz com a presença do irmão, diga amém. Amém. Bem-vindo. Irmão Carlos Alberto de Assis Santo, também vindo da Assembleia de Deus aqui em Salvador, coopera ali na congregação de Itapevi, sede de Itapevi. Aliás, São Paulo, né? Ah, tá. Porque a carta é direcionada a Salvador. Muito bem, está passando as Lagoinhas, mas está dentro de Assembleia de Deus São Paulo, congregação sede Itapevi. Amém? Onde é que está o nosso irmão Carlos Alberto de Assis, é cooperador da obra do Senhor? Onde está? A igreja também está feliz com a presença do nosso irmão. Diga amém. Amém. Ao final do trabalho estaremos apresentando o pedido de oração da irmã Celine Stephanie, que está gestante, está pedindo oração por esta gestação. Amém? Quem está feliz com Jesus? Jesus é bom e sabe amar. Amém? Ele é bom o tempo todo. Então, glória a Deus por isso. É bom estarmos aqui, nesse culto de adoração ao Senhor, mas especialmente no culto em que estamos dedicando ao aprendizado e aperfeiçoamento nas nossas vidas, a palavra do Senhor. Eu quero chamar a atenção para um texto de Salmos 1. Nós começamos o estudo na quinta-feira passada e hoje estaremos aqui concluindo em nome do Senhor Jesus. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Encarece das orações. Senhor, mais uma vez, queremos nos apresentar diante da tua face gloriosa por este acesso que Jesus lhe abriu na cruz do Calvário, na sua ressurreição. Nós temos acesso ao teu trono, Senhor, e isto é maravilhoso para nós. E nesta liberdade que temos, nesta ousadia santa de estarmos diante de ti em adoração, queremos nessa oportunidade, Deus eterno, agradecê-lo por todos os benefícios que o Senhor tem nos concedido a partir da salvação das nossas almas. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom
e as suas misericórdias são de geração a geração. Senhor, tu conheces o quanto somos dependentes do Senhor. Tu sabes, ó Deus, das nossas necessidades. Sem o Senhor, ó Deus, sequer estaríamos vivos. Mas é a tua graça, ó teu favor, a tua compaixão, as misericórdias do Senhor que tem nos alcançado. E nesta noite, ó Deus, juntamente, estamos aqui juntos, irmanados na mesma fé. Queremos clamar ao Senhor pelos enfermos, por aqueles que estão, Senhor, nos hospitais. Quem sabe nesta hora, Senhor, está ali, meu Deus, no centro cirúrgico, que o Senhor estenda a sua mão de poder e graça. Teus filhos que se encontram também, Senhor, na UTI, ou nas UTIs, nos hospitais, afora, Senhor. Aqueles que estão na sua casa, na sua residência, impedidos de se locomoverem. Mas Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o médico dos médicos, e cremos que se o Senhor quiser, se for da Tua soberana vontade, nesta noite haverá milagres para a glória do Teu nome. Também entregamos, Senhor, a Ti outras questões da nossa vida, situações difíceis, situações que sabe está trazendo uma forma de desânimo, mas que nesta noite os céus se abram neste lugar santo, aleluia, e as causas apresentadas ao Senhor venham ser resolvidas para a glória do Teu nome. Pedimos também pela Tua palavra, Senhor. Fala mais uma vez aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Meus queridos irmãos, falamos aqui na segunda-feira, na quinta-feira passada, sobre 3 características, podemos assim dizer, que o crente salvo ele precisa ter. E essas características, elas são indispensáveis para que o crente ele possa estar em plena comunhão com Deus e também possa adentrar os céus de glória. É do nosso conhecimento que a vida do crente tem que ser uma vida digna, tem que ser uma vida santa, tem que ser uma vida diferenciada do mundo. Se assim não for, não teria sentido de sermos igreja, não teria sentido de sermos um povo, como Pedro diz, povo adquirido, né? Sacerdócio real, nação santa. Então nada disso valeria se não tivéssemos exemplo, se não tivéssemos uma vida de dignidade perante o Senhor e também diante da sociedade. E falamos aqui, e uma das características do crente que vai subir ao céu é que ele não anda segundo os conselhos dos simples. Ele, portanto, ele não deixa ser levado pela maneira de viver, pelo aconselhar, pelo orientar de pessoas ímpias, de pessoas que não temem a Deus, de pessoas que não oram, de pessoas que não têm vida consagrada, pessoas que não conhecem Jesus. Tem crente que ele fica procurando um vizinho, uma vizinha para contar as coisas da igreja. E às vezes até pede orientação, né? E mulher, o que é que eu faço? Perguntando coisas da igreja, perguntando decisões que tem que ser dentro do campo, primeiro pessoal, espiritual dessa pessoa que é crente, e depois dentro daquilo que é a coletividade dele, que é a igreja. Mas tem crente, irmãos, que ele anda, na verdade, né, sob influência de pessoas outras. Isso pode ser até a gente da família, irmão. Se ele não é crente, ele não pode dar certas orientações para você. A sua vida cristã é uma vida diferenciada. A sua vida, ela anda mediante a palavra do Senhor. Glória a Deus. Falamos aqui que a Bíblia afirma que no caminho do ímpio não há retidão. Não há, por mais perfeito que seja alguém que não é crente, mas seu caminho não é de retidão. Retidão que fala de entrega, de vida digna segundo a palavra do Senhor. Glória a Deus. A pessoa pode ser um camarada que não prostitui, não adultera,
mas ele toma a cerveja dele e xinga também, né? Então aí a gente pode observar que a integridade cristã, ela tem que imperar, independente de onde você esteja. O seu exemplo cristão tem que imperar. Você tem que ser o influenciador do ambiente que você está. Nunca deixar ser influenciado, né? A psicologia diz que nós somos frutos do meio. Eu não digo que nós somos feitos fruto do meio, não. Nós é que fazemos, né, o meio. O crente tem que chegar, independente do meio que ele venha estar, a sua posição cristã deve ser de equilíbrio. Ele pode ter amizade com ímpio, ele pode, né, ter certa ligação com ímpio, trabalha com ímpio, estuda com ímpio, mas a sua vida não pode ser uma vida de interação, no sentido de que essa interação venha trazer comprometimento com sua vida. Portanto, o crente, ele impõe uma vida de integridade aonde ele chegar. Então o crente, ele tem que entender isso. Ele é luz. Aonde ele chegar, ele é luz. Aonde ele chegar, ele é sal. Se o crente, ele não observa isso, ele acaba sofrendo a influência do ambiente e se torna, não é, alguém que é para ser até escarnecido pelo mundo, né? Aí o mundo vai falar: olha o crente. Olha, crente assim eu não queria ser. Eu já citei como exemplo, dentro do campo do meu trabalho, eu vi por vezes alguém falar de um certo crente e dizer: olha, esse crente quer isso, faz aquilo, com termos, irmãos, com palavras depreciativas, até imorais, e aquilo me causava um constrangimento tremendo em ouvir aquilo de um crente da Assembleia de Deus, principalmente. Então a Bíblia diz que não há retidão, não é? Então o crente, ele é reto, porque ele tem a palavra do Senhor. A Bíblia diz também que não há comunhão da luz com as trevas. O que é que alguém que anda nas trevas tem para aconselhar? E aconselhar sobre o seu casamento, e aconselhar outras decisões de sua vida. Não, você é que tem que aconselhar ele. É você que tem o Espírito Santo. É você que tem a mente de Cristo. É você que tem, portanto, que impor sua condição de luz em meio às trevas. Nós somos influenciados no mundo, no sentido, né, com os ímpios, quando também, irmão, nossos comportamentos, forma de viver, forma de vestir, forma de falar, copiamos do mundo. E nós estamos, claro que nós todos vivemos sob a influência de um mundo, porque a gente comunga nesse mundo. Mas eu não posso ser deixado, ser levado por algo que vai de encontro à palavra de Deus, que vai de encontro, né, aos princípios bíblicos. Então tem crente que ele é facilmente levado. Ele muda de vestido, seu vestir, modo de vestir, ele muda seu linguajar, sua forma de pensar, de acordo com o ambiente chega. Principalmente, que sofre muita influência, eu gosto muito de falar disso, uma espécie de alerta para a juventude, principalmente no meio acadêmico. No meio acadêmico a pressão é muito grande. E muitas vezes o crente, para ser, não é, popular, para não mostrar estranho, ele acaba se entregando, se rendendo à forma de vida dos seus colegas de faculdade. Então lá na faculdade você tem que impor sua posição cristã, independente do preço que você vai pagar. Acontece que nesse tempo presente da igreja, muita gente não quer pagar o preço de ser crente. Ele não quer pagar o preço do exemplo. E para ser crente tem preço. Preço do bom exemplo. O preço de ser digno. O preço de ser visto como exemplo para a sociedade. Mas infelizmente em muitas situações, né, o crente não é exemplo. Ele não é vergonha para a igreja e envergonha também o nome do Senhor. Então o crente, ele não pode deixar que seus valores e princípios sejam mudados pelo sistema maligno desse mundo. Então você, por exemplo, estamos tendo uma discussão terrível desse ambiente que está aí perverso do governo que estamos vivendo, a questão do aborto, por exemplo. É preciso você ter cuidado, porque aborto é crime, é matando uma vida. E a mulher, a concepção, ou seja, a ideia da mulher, do movimento feminista, é de que o filho é a extensão do corpo, negativo. Se fosse a extensão do corpo dela, não paria, permanecia colado com ela.
Ele é independente, é um ser independente. Aí você, na influência lá do ambiente, daqui a pouco você começa a dizer, não é bem assim. Eu lembro de uma irmã que um dia, ela, comentando sobre esse povo aí da homossexual, essa pessoa diz assim, eu acho ele tão engraçadinho, olha, achou tão engraçadinho, ele está simpatizando algo que é promíscuo, algo que é pecado. Eu não tem nem que falar nisso não, irmão. Pecado é pecado, sempre será pecado. E a gente às vezes fica com covardia. Não, tem gente aqui que está filmando. A nossa fé é para mostrar o que eu quero dizer comigo. É para mostrar o nosso posicionamento. Se na faculdade você não tem coragem de fazer isso, o que você está fazendo na faculdade como crente? Se renda logo. Mas o crente tem que ter um posicionamento que a Bíblia lhe assegura. Nós somos transformadores da sociedade, irmão. Esse mundo não está mais apodrecido por causa da igreja de Jesus. Glória a Deus por isso. Não temos, na verdade, que segurar, sustentar os princípios santos, jamais nos render aquilo que o mundo ele tem como natural, o relativismo moral. Não existe relativismo moral. Na Bíblia não. O que é moral é moral, o que é imoral é imoral. O que é ético é ético, o que é antiético é antiético, o que é pecado é pecado, o que não é pecado não é pecado, segundo a Bíblia. Então você não pode criar uma concepção, não é, baseada nas influências que você tem na faculdade ou mesmo no seu trabalho. Então o crente, ele não anda no conselho do ímpio. Também ele não se detém no caminho dos pecadores. Deter aqui é parar. Parar para dar crédito, atenção, considerar as filosofias de vida de quem não é salvo. Aí naquele meio, está lá, com piadas imorais, aí o crente se detém ali. Ele fica ali morrendo muitas vezes, não tem coragem de dar um passo, sair, para ele ver que você sai, você não gostou mesmo. Aí ele fica ali, baixa a cabeça, sai de vez em quando, ó, o crente aí. Isso é covardia. Jesus disse que aquele que se envergonhar dele, ele vai se envergonhar diante do Pai. Você não pode ter vergonha de assumir a sua identidade, de forma alguma. Então você não pode parar no caminho do pecador. Você está na faculdade, vou faculdade de novo. Vocês recebem muitos convites para festinhas da turma. Não, nada não. Lá é tranquilo, a mulher de fulano vai, o marido também vai, e aquele negócio para preparar o ambiente de levar. Você vai, chega lá, tem cachaça, lá tem drogas, lá tem outras coisas. E você lá nesse ambiente. Isso tem cuidado. O caminho dos pecadores é pervertido. É um caminho perverso. É um caminho de escuridão. Que eles nem sabem onde tropeça, e quando tropeçam, segundo Provérbios 4,19 fala disso. Então, crente que é salvo, ele não para perder seu tempo com o pecador. Ele não para estar ali, interagindo muitas vezes com uma amizade muito íntima. Não há como um crente fiel ao Senhor ter uma intimidade, uma amizade íntima com o ímpio. Ou você vai ganhar para Jesus aí, é mais fácil levar. Com essa geração de crentes que nós temos hoje, não gosta de escola dominical, não gosta de culto doutrina, não gosta de orar, não gosta de consagrar, logo vai se render. Eu contei um exemplo aqui, que não era jovem ali e tal, não era essas coisas todas de Fortaleza, estava sempre na igreja, escola dominical, mas não era tão forte. Comecei a andar com um amigo meu, que era gerente do banco, eu trabalhava no Grandeza, e ele queria sempre que eu, tanto para ir como voltar a trabalhar, nós dois juntos. E toda vez que voltava, 4h30, 5h, ele parava numa lanchonete e aí tomava a cerveja dele, irmão, você toma um Guaraná. E aí foi passando tempo. Lá na frente, eu dando a bolada na cerveja. Mas é isso que acontece. Quando você para no caminho do pecador, filho. Se você não está determinado em ganhar essa pessoa para Jesus, só quer ter amizade, cuidado que você pode morrer espiritualmente. Você tem que ter um posicionamento
de crente nessa geração, ou, me permita essa expressão, ou cambada de muitos crentes frouxos, covarde. Aí quer assumir outras coisas, quer assumir que é do partido tal, quer assumir que é engenheiro, que é doutor, que é psicólogo, mas não assume a posição que é crente, que é salvo, que é maior do que doutor. No céu não vai dar doutor não, viu? Vai dar salvo, redimido, comprado pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Mas tem gente que pensa, irmão, que no céu vai dar doutor. Vai estar pastor, não vai estar salvo. Não vivo com salvo. É melhor ser salvo do que ser um engenheiro perdido. Do que vale um homem ganhar um PDD a salvo. Isso é verdade. Mas tem muita gente, até crente, que pensa que essa história de ir para o inferno, né, ir para o céu, ele está até meio embriagado, né? Ele pensa que o inferno tem gente, o inferno é aqui mesmo. Então tem crente que já está acostumado com isso. Não, existe inferno mesmo, tormento mesmo. Lá onde o bicho não morre. Vai ter mesmo, negócio para arder mesmo. Então o inferno é verdade, assim como o céu é. Então é preciso a gente ter consciência do nosso papel neste mundo. E hoje vamos falar aqui. Não se assentar, ou seja, o crente salvo ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Há diferença de pecadores para escarnecedores. Os pecadores são aqueles de vida errada mesmo, o pecador que não anda segundo a palavra. O escarnecedor é aquela classe de gente mais ímpia possível. É o camarada que ele enfrenta até o próprio Deus. Ele é o zombador de Deus, o zombador da sua fé. É preciso a gente estar alerta com os escarnecedores. Ele diz que ele é a pior raça de pecador. É o escarnecedor. É aquele que não apenas discorda de uma ideia, mas também considera um embaixador da ideia oposta. E isso de forma arrogante. Ele se posiciona com forma arrogante. Com ele é o detentor da verdade. Que você é o alienado. Que você, rapaz, humilha, tenta humilhar. Ele tem uma posição de enfrentamento à sua fé. E a gente tem que ter cuidado, viu? Com esse negócio, é amigo do Evangelho. É amigo do Evangelho. Não existe amigo do Evangelho. Existe pecador. E existe crente. Esse negócio de amigo do Evangelho, se fosse assim, ele concordava com sua vida e ele ia copiar você. Mas ele é amigo do Evangelho, mas ele prostitui. Ele é amigo do Evangelho, mas adultera. Ele tem uma vida errada, uma vida ímpia. Então você deve ser amigo do Evangelho. O amigo do Evangelho vai copiar o Evangelho. Vai seguir o Evangelho. E a gente é pra gente. Onde é que estão aqui os amigos do Evangelho? Não existe. Diz que aquele que não é amigo de Deus se constitui seu inimigo. Então como é que é amigo? Não é amigo. A Bíblia diz que não é amigo. Então o esclarecedor é aquele que se posiciona. Vocês já observaram esse tempo, por exemplo, a gente tem como não falar desse povo? O enfrentamento ideológico, como a gente está sendo abordado, como eles são arrogantes, porque não querem Deus, não querem salvação, não querem nada na vida. São zumbis. Estão arrogando dentro da Bíblia. E esse povo acha que não tem nada a perder. A vida é isso aqui mesmo, vai acabar, vai morrer, acabou. Então a vida é para ser curtida. Aí ele vem em cima de sua fé. Bobo, vai entender, vai nessa vida, vai dar dinheiro a pastor, vai curtir a vida. Esse é um zombador, esclarecedor. Então o crente não pode sentar, ou seja, estar na roda dos esclarecedores. É preciso entender o ambiente que você anda. É difícil um crente, irmãos. Crente, falando crente. Ele no meio pesado desse que escarnece o nome do Senhor, o crente, ele não se manifestar. E às vezes, para você não se manifestar, você recua para causar um clima diferente de amizade.
Talvez o ambiente não está muito. Eu vejo muito isso em transportes, né? Coletivo. Às vezes alguém fala coisa de crente que a gente não vale a pena entrar para não lançar pedras aos porcos. Que às vezes o diabo quer justamente para causar um tumulto. Você não vai ter tempo de fazer um discurso teológico. Então acaba você saindo zombado, escarnecido. Você não tem tempo nem de falar. Mas o crente, irmãos, que é crente, ele fica incomodado. Ele quer falar. Às vezes está com a mulher, mas você segura o cara aí para ele não. Mas o crente, irmão, permita-se dele relaxar. Ele se envolve com o esclarecedor e ainda ri. Mas está zombando da fé dele, falando de Deus. E ele está rindo. É porque você não conhece. Não, fecha a cara mesmo. Mostra que você está zangado mesmo. É uma zanga santa. Você está zangado em defesa do bom, daquilo que é reto. Mas tem crente, irmãos, que se engraça com tudo. O camarada está lá, né, escarnecendo. A gente tem que ter cuidado, por exemplo, né, a questão do humor. Esses artistas que fazem humor. E muitas vezes, até na novela, se cria um personagem que escarnece o evangelho, escarnece de Deus. E o crente se envolve ali, acha até engraçado o escarnecedor. Ri do escarnecedor. Esse homem não é bom. Eita, que coisa! Que marca de crente é essa? Crente que é crente, ele não se aceita na roda dos que escarnecem. É preciso ter essa posição no mundo, irmão. E isso cada dia mais está raro. As pessoas não querem defender a sua fé. Não querem impor. Deus existe. Eu cito Deus. Isso é a posição do crente que enfrenta o esclarecedor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. O salmista fala desse povo esclarecedor que para eles não há Deus. Salmo 14:1. Não há Deus. Então para eles não há Deus. Então escarnece de Deus, fala de Deus. Aí a gente lembra, né, lá de Ezequiel, o rei Ezequias, quando estava ameaçado por Senaqueribe para invadir Jerusalém. O rei assírio. E a gente vê o quanto ele escarnece do Senhor. Está em Isaías 36, 14 e 18. Ele diz assim: olha a mensagem da carta que Senaqueribe manda para Ezequias. Esse comportamento de zombaria é importante para que a gente possa estar refletindo como isso é natural, assim, no sentido do ambiente que nós vivemos. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, que é o rei de Judá, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: aliai-vos comigo, e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinho. Não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor vos livrará. Zombando de Ezequias, da fé de Ezequias, e zombando também do Deus de Ezequias. Aí ele diz mais: porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra nas mãos do rei da Síria. Ou seja, ele é arrogante. Então o escarnecedor, ele é revestido desse espírito de arrogância. Nessa luta que está vendo aí da ideológica, eu vi uma vez uma entrevista lá na capital da nossa nação, e aí eu acho que foi numa audiência pública para discutir um assunto, um deputado dessa linha aí ele se manifestou e falou, mas falou, irmão, humilhou os evangélicos, como se fosse retrógrado, gente ignorante,
gente que está sendo dominada pela ideia judaica cristã. Aquilo que ele construiu é algo que foi forjado na vida deles, maneira de consciência, são pessoas alienadas. E isso incomoda o crente. O crente, nesse momento aí, teve crente que se manifestou. Graças a Deus, os deputados estavam lá, se manifestaram diante de uma maioria. Eu contei essa experiência dentro de alguém que eu encontro, que eu vejo como esclarecedor. O camarada que ele vai contra aquilo que Deus estabeleceu, que Deus criou, é o esclarecer de Deus como Criador. E aí na faculdade o professor mandou, na época não tinha o WhatsApp, era o Facebook que a gente se comunicava. E aí ele postou algo sobre o assunto. Ele era um professor de filosofia e era também homossexual. E esse professor, ele falou algo e na hora lá eu entrei e contestei. Quando chegou no dia seguinte, que ia ter aula dele, ele puxou o assunto. A primeira coisa que ele deu um bom dia, que foi entrou logo no assunto. O cara está querendo me pegar. Aí ele puxou o assunto. Mas ele puxou o assunto e falando, teve um aluno, ele não teve nem coragem de dizer que era o aluno da classe. Começou falando, ele foi eu, levantei o braço. Fui eu mesmo. Que pode ser covarde? Na minha mãe ele assim, faz a roda aqui. Aí abriu a sala. Você sabe como é na faculdade, velho? Vai lá no meio. Pau de lá e pau de cá. Pau. Ele ficou com as coisas dele, eu fiquei seguro defendendo a minha fé. Defenda a sua fé. Enfrente o escarnecedor. Diga que ele é escarnecedor mesmo. Não tem medo de dizer isso. Para que ele tenha consciência e seja despertado pelo Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Paulo afirma que Deus não se deixa escarnecer. Os escarnecedores sofrerão juízo divino. Você não quer sofrer juízo divino andando com quem escarnece? Porque você vai acabar escarnecendo. Você vai acabar concordando com o que ele fala do Evangelho. E tem crente, irmãos, que entra na jogada. O camarada está falando de pastor, falando tudo, eu sou crente, mas escarnecendo também. Mas é verdade, ninguém pode esconder isso não, jogando as pérolas aos porcos. Não. Ainda que alguém esteja errado na igreja, mas o Evangelho é imaculado. Jesus é imaculado. A tua fé é intocável. Se alguém erra porque não vigiou e é humano. Mas você não pode simplesmente engolir e até promover esse clima de pessoas escarnecendo de Deus e da própria sua fé. É preciso ter cuidado com isso. É preciso ter visão de Deus para compreender. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, verso 1, Paulo diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Não adianta, é a lei da semeadura. E nesse tempo, irmão, de caos moral, ético, espiritual, estamos dentro de uma situação de imoralidade, indecência sem medida. Estamos dentro de um momento assustador, devido ao escarnecimento do nome de Deus, da igreja, das coisas santas. E é preciso a gente estar assegurado e enfrentar o escarnecedor e combatê-lo pela palavra do Senhor, com toda a mansidão, mas com toda a consciência. Então, todas as vezes que o homem chegou a um grau de escarnecimento, Deus interviu na terra. Foi assim com Noé, foi assim com Sodoma e Gomorra. E também dentro do contexto do Novo Testamento, a gente vê essa intervenção divina no que Paulo escreve lá na carta aos Romanos, no capítulo 1.
Ele falando que, devido ao homem, escarnecer de Deus no sentido de substituir Deus pela criatura, escarnecer do Senhor, colocar a criatura mais alto e divinizado, enquanto Deus rebaixado a uma condição insignificante. A palavra de Deus diz, Paulo diz que Deus entregou a essas pessoas a toda forma de prática indecente e imoral. Isso é o juízo de Deus, carregando consigo a recompensa de todas as ações dele. O que é isso, a recompensa? O que é que Deus quer dizer na palavra? São as doenças sexuais, da vida e outras enfermidades que têm surgido e há de surgir. Então sempre haverá uma intervenção divina no sentido do limite de Deus, da tolerância de Deus. Então chega um momento que Deus olha, eu existo, eu sou, é eu que mando, é eu que mando na terra. Eu dei a terra aos filhos dos homens para administrar, mas eu continuo sendo dono da terra, do Senhor da terra, em toda a sua plenitude. Glória a Deus. Então Deus, ele sempre se posiciona, sempre haverá uma intervenção divina contra aquele que escarnece. Então o conselho divino no Salmo 1 é nos conscientizar que os laços de amizade com os zombadores de Deus, com que escarnece da sua fé, você está entrando naquela posição de julgo desigual. E Paulo fala em 2 Coríntios 6, 14 e 15: não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Não tem como você estar vivendo com esclarecedor, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? É uma contradição. Não tem. Aí o crente, para ser popular, para ser bem querido, bem quisto e visto no ambiente, então ele vai engolindo essas coisas. Isso não é bom. Você tem que se posicionar. Alguém está falando, olha, mas a igreja continua santa. O nome de Jesus, ele não pode ser manchado. Você tem que ir fundamentado na sua fé e na palavra do Senhor. Agora, ele conhece a palavra, não tem como se sustentar, não tem como apresentar, por exemplo, que Deus é santo, que Deus sempre será Deus, que Deus está acima do homem, mas não sabe texto nenhum, não lê a Bíblia. Para enfrentar o esclarecedor, é preciso também ter conhecimento da palavra. O apóstolo Pedro, na sua terceira epístola, no versículo 3, ele profetizou sobre esses dias dos escarnecedores, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. E não se choque. Paulo está falando dentro do contexto de igreja. Lá fora ele já está em prego. Mas está falando de pessoas que irão surgir no meio da igreja escarnecendo o nome do Senhor. Quando é que escarnece? Quando o camarada ele deturpa uma doutrina santa e está escarnecendo do Senhor. Quando ele faz certos questionamentos que confrontam Deus, que falhem quanto aos princípios santos de Deus, da sua palavra. O crente escarnece do Senhor justamente quando ele se rende a uma vida influenciada pelo mundo, porque ele é salvo, ele é luz. Quando ele aceita que o mundo domine, ele está dizendo, está revelando, está dizendo para Deus: olha Deus, foi bom até aqui, foi bom
falar língua estranha, foi bom cantar no coral, foi bom ser professor da dominical, mas foi até aqui. E aí ele já entra para o campo, né, da apostasia. Aí ele entra lá em Hebreus 6. E a Bíblia diz que é impossível alguém que provou o Espírito Santo, alguém que conheceu Jesus, alguém que um dia se arrependeu, outras vezes voltar a se arrepender. É quando o crente começa a escarnecer, daqui a pouco ele entra na apostasia. E hoje já há apostasia no nosso meio, inclusive de obreiros. Aqui não, estou falando no sentido genérico. Já há pessoas que estão indo de encontro às doutrinas bíblicas mesmo. Pessoas que estão deturpando propositadamente a palavra do Senhor. Pastor, tem ele. Aprenda uma coisa. Na igreja há 3 tipos de árvore. A árvore que Deus plantou, a árvore que nós plantamos, que nós abrimos na brecha, e a árvore que Satanás plantou. Aí eu pergunto, de qual você vai cuidar? A que Deus plantou. Mas essas árvores também da gente, distorcendo a doutrina, indo contra o Senhor. Tem gente já negando a divindade de Deus, de Jesus, dentro da igreja. Já aceitando a doutrina, né? Não aceita aí. Jesus foi um profeta, iluminado, mas ele não é filho de Deus. Isso é escarnecer de Deus e do próprio Senhor Jesus. Então, quando o crente ele muda de posição doutrinária, desse ponto, somente que tem a ver com a salvação, ele está escarnecendo. Inclusive aquilo que Deus fez na sua vida, porque ele testemunhou. Ele pregou, ele falou para o mundo: eu fui redimido, fui lavado, fui transformado. Daqui a pouco o camarada está lá no meio. É o porco voltando ao espojador. Então tenha cuidado com o que você anda, com o que você assiste, com o que você concorda, para que você não esteja escarnecendo de Deus, da sua palavra. Então precisamos ter cuidado, pois o crente pode também escarnecer o nome do Senhor. Se escarnece de Deus quando, mesmo na nossa condição de crente, desconsideramos a palavra de Deus, tendo um comportamento pecaminoso. Escarnece de Deus quando se está em pecado e não confessa. Está escarnecendo do Espírito Santo, da revelação da palavra. Está escarnecendo do próprio Deus. O camarada sabe que tem pecado, está em adultério, está em prostituição, está em fornicação, mas está ali com a cara de pau, intocável. E geralmente, irmãos, permito também se ter, porque é um termo também faz parte da nossa língua portuguesa. Geralmente as pessoas são revestidas num cinismo espiritual fora do comum, porque eles se veem santos, mesmo sendo profanos. E quando você tenta questioná-lo, ele começa a querer lhe enquadrar. Mas você também não é perfeito. Ele começa a mostrar os defeitos do pastor, da mulher do pastor, do filho da dirigente da congregação, porque não tem argumento. Então ele fica procurando subterfúgios para se justificar. Mas não há justificativo para quem escarnece do Senhor. Quem conhece a palavra do Senhor, aí você cai, em Hebreus 6, se torna imperdoável, não mais se arrepende. Cuidado, porque o escarnecedor, ele vai para este ângulo. Então quando você peca, você está confessando, não confessa o pecado, você está tomando muitas vezes até a santa ceia naquela condição. Isso é escarnecer de Deus, é escarnecer da palavra do Senhor, é escarnecer do próprio Espírito Santo, que é o revelador. Não é que o Espírito Santo não tem capacidade de revelar, não. É porque a tolerância de Deus vai ter um limite. Deus vai tolerando para ver se o camarada se arrepende. Não se arrepende, aí o machado na raiz tira. Pastor, é assim mesmo. E não podemos fugir do que a Bíblia diz. Eu estou pregando hoje no Evangelho light, o Evangelho que toca nas pessoas.
O evangelho do Pai das mazelas das pessoas. Mas no evangelho de bênção, receba o quê? É o evangelho da bênção, né? Só vem pegar minha bênção, chega pra boca aí. Já vem com o braço aberto na rua, bênção, você bebendo. Como é que está a sua vida? Esclarecedor é amaldiçoado, não é abençoado não. Cuidado, que a gente pode estar esclarecendo pelo nosso comportamento, pelos enfrentamentos que temos na palavra do Senhor, a doutrina da palavra de Deus. Não é, costumo dizer assim, isso é doutrina de homem, é muita coragem. Santidade não é doutrina de homem, é doutrina de Deus. Eu gostei da posição do pregador na convenção, não sei se o Moncado estava lá, o Ed Vinagre. Foi interessante, o pastor Dom depois frisou, foi interessante aquilo demais. Ele pontuou sobre isso, sobre as questões hoje que os crentes colocam como só, não, isso é uso, isso não é coisa de homem. Aí eu tenho que repetir isso aqui, qualquer coisa que está proliferando, insistindo. Mas uma calça leve, irmãos, por exemplo, que a mulher usa toda apertada, isso é costume ou é depravação? Isso é contra a santidade. Promove a lascívia, promove o desejo sexual de outras pessoas que não tem nada a ver com o seu contexto. E diz, não, isso é por doutrina de homem, é muita coragem sua. Em querer, isso é zombar de Deus, isso é escarnecer de Deus, as coisas santas. O que é santo, o que é profano, irmão. Não tem bebê. Mas a gente fica procurando motivos para justificar as nossas mazelas espirituais e morais. Diante de Deus ninguém se explica, não. Não precisa se explicar diante de Deus, tem a ver. É tipo o Bíblia. Ele sabe até as palavras que você ainda não pensou que vai falar. Deus já sabe o que nós vamos falar e que vamos pensar. Então Deus já conhece tudo, não precisa justificar para Ele, não. Se arrependa, confesse, ande corretamente, e aí está resolvido. Isso tudo, o que resumimos? Estou encerrando aqui agora. É aquilo que o texto diz. O texto diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É um tempo, irmãos, de crise de identidade espiritual cristã que estamos atravessando, onde está a se colocar, se desprega da palavra do Senhor, coloca a palavra de Deus em segundo plano, mesmo nos cultos. Os cultos estão sufocando, as músicas, os louvores estão sufocando a palavra. Se der para pregar meia hora, prega. Se não der, prega 15. O importante é que louvamos. Está correto isso, não? Não está correto. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Não é louvor, não liberta. Na Bíblia não diz que louvor liberta. O louvor é para adoração a Deus, não liberta ninguém. É para exaltar o nome do Senhor. Agora a palavra liberta. A palavra restaura, levanta, reconstrói. Então a palavra, ela é importante. Então para alguém não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores, tem que conhecer a palavra, tem que meditar na palavra, mas não lê a palavra, de manhã levanta, primeiro contato é as mensagens do WhatsApp. Não lê a palavra em tempo algum, passa o dia todo, mas lê os livros acadêmicos, lê tanta coisa, assiste os repórteres todos, conhece o mundo político todo, mas não sabe, não é capaz é incapaz até de saber um versículo memorizado. Como é que a pessoa não vai escarnecer? Como é que a pessoa não vai escorregar, filho? Porque o que segura o crente é na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia! Então a palavra está sendo sufocada pelo desordenamento dos cantos e outras atividades. O canto que levou, imagina um culto sem hino.
Mas a música não pode ser maior tempo do que a palavra. A gente começa os cultos 7 horas. Quem começa 6h30, pega mais rápido. 7 horas. Que hora a gente passa para o pregador? 8h30. De domingo. 8h30. Se cantou até quase 2 horas, dá 30 minutos para a palavra. Isso é uma covardia. Você não valorizar a palavra, dá por tudo aí. Não é vocês não, por aí fora. Tudo defeituoso. Tudo sem firmeza espiritual. Porque não falta palavra, irmão. Não tem tempo para palavra. E tem lugar por aí, quando chega 15 para as 9. Aí dá o pregador. Não me entrega 15 minutos, não vou fazer só uma oração de encerramento na bênção apostólica. Eu, primeiramente, quando tenho dificuldade de pregar ligeiro. O negócio é 1, 2 horas de pregação. Aí me dá 15 minutos, Deus te abençoe. Irmão, da graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, não levanta ninguém que ainda a bênção apostólica. Essa é a verdade. Então precisamos valorizar a palavra. Então é algo muito estranho que estamos vivendo. É algo terrível também o crente em não estar no culto de doutrina. Meu Deus, a escola bíblica dominical vazia. E aí eu vou tocar de novo nos jovens adolescentes, vazia de jovens adolescentes. Onde é que estão os jovens adolescentes? Na escola bíblica dominical. Como é que você pode se guardar de toda essa influência aí do mundo se você não lê a palavra, você não ama a palavra? Você não quer se alimentar pela palavra. Agora, quando você vê uma seita, como se esmeram na palavra, pastor Walter, o quanto eles são preparados, é estudo, o dia todo ali, estudando aqui, só misericórdia. Faça o estudo bíblico aqui e marca o retiro para ver quem vai mais. E vai mais gente para o retiro para a escola bíblica. Mentira. Isso é a palavra, irmãos. Depois que retiro, eu gosto, bota a palavra, bota o maior tempo de palavra. Entretenimento tem, mas é a última coisa lá que é restinho. Mas tem que ser palavra. Já que não vamos para a doutrina, fala. É por isso que eu aproveito o culto de Santa Ceia e tomo marreta. Dentro com doutrina, eu faço o culto de Santa Ceia doutrina. E faço das festas que eu vou por aí também doutrina. Me dão um tema e eu entro com espingarda, com badogue, com tudo. Porque não vem com doutrina, porque a doutrina é um lugar do feijão, né? Do mocotó. Aí não vem. Aí eu chego, vou fazer um vídeo por aí. Jesus, eu estou com vontade aqui, agora eu vou doutrinar. E doutrina. Mas não precisa isso. Mesmo a escola bíblica dominical. Tem por doutrina, você não tem. Aí tem gente aqui, vou falar das conversas, só vem quando está escalado. Passa o mês inteiro servindo a sede, o culto doutrina, que é o culto mais importante depois da Santa Ceia, é o culto do seu pastor, o culto doutrina. Guarde isso no seu coração, você vê. Uma vez só, paguei meu voto. Está em falta com Deus. Ele sempre na congregação, se tem a mesma doutrina, se está continuando com a mesma doutrina, você até desfaz a doutrina. Ele não sei, né? Até desfaz a doutrina que o pastor ensina. Estou dizendo que aqui não. Mas por aí acontece isso. Chega lá e desfaz a palavra do pastor. Ele diz, pastor não entendeu diferente. Mas eu entendo. Não entende nada. A palavra de Deus ela é completa, não precisa de interpretação à parte, não. Ela por si mesma se interpreta. Se você ora, se você constar, o próprio Espírito Santo dá a revelação dela. Agora fica inventando coisa no público, né, para desfazer o que o pastor ensina. Isso é horrível. Então a palavra, ela deixa o crente uma vida abundante. Olha o que o texto diz. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará. Isso aqui é plenitude de vida espiritual, vida social, vida conjugal. É plenitude total. Quem está na palavra, irmãos, é alcançado pelas misericórdias de Deus, pela assistência de Deus. Porque o que é a palavra? Olha que quanto é grave isso. Quando a gente despreza a palavra. A palavra de Deus é quem? Está dizendo, a palavra de quem? De Deus. É Deus falando por meio da Bíblia. Quando a gente despreza a Bíblia, está
desprezando a fala de Deus, a palavra de Deus, o que Deus quer dizer para nós. Então a palavra de Deus é que ilumina o nosso caminhar. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu. A palavra de Deus também produz edificação espiritual. Atos 20, 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para nos edificar e dar herança entre todos os santificados, pela palavra. É preciso, portanto, ter prazer pela palavra de Deus. Então, antes tem o seu prazer. A palavra de Deus é prazerosa, dar satisfação à nossa alma. E é importante que o salmista ele pontua, não é só ler e meditar, mas ter prazer nesta meditação. Você pode ler, está realmente lendo e meditando, mas será prazeroso estar ali pelo cumprimento de um rito. Você que fez a proposta, eu vou ler a Bíblia o ano inteiro, daqui um ano eu concluo. Mas se você não se alimenta dela, você pode estar lendo e estar se alimentando. O efeito da palavra está em você se alimentar dela. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Olha aqui, Jeremias falou sobre a palavra, Jeremias 15, 16. Achando-se sobre a palavra, as tuas palavras logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração. A palavra de Deus traz gozo, irmãos. Olha, a igreja vai alcançar, pastor Carlos, o avivamento quando ela tiver prazer pela palavra. Quando ela entender que a palavra de Deus é algo maravilhoso, não pode faltar palavra, aí vem o avivamento. Enquanto eu não valorizar a palavra, não terá avivamento. Pega aquele bagulho, acabou tudo. Terminou o congresso, terminou o fogo, terminou tudo. Porque falta a palavra. A palavra sustenta aquilo que se aprende. A palavra mantém seu fervor espiritual. Você fala línguas hoje, amanhã você está em casa falando línguas estranhas na última hora. Às vezes você está até dirigindo o carro, mandando para o trabalho, lembra da coisa gloriosa, encontrando o culto, ou você falando língua estranha. Mas tem que ter pela palavra. A palavra lhe dá essa energia santa de você estar sempre ali, cheio do poder de Deus. É preciso amar a palavra. Ele diz no Salmo 119, versículo 47: tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. Será que a gente ama a palavra? Porque quem ama, acolhe. Quem ama não quer se afastar. E a Bíblia está lá encostadinha, tadinha, marcada no Salmo 91, ou então no Salmo 23. Está lá marcado. A bichinha chega, mexe as outras páginas, tem que soprar que está cheio de poeira. Isso é sério? Não preocupe não, que deu minha noite. A palavra de Deus santifica. João 17, 17, estou terminando. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a... Quer ser santo? Palavra. Você pode orar, você pode jejuar, você pode fazer um monte de coisa boa e santa, mas se tiver a palavra, não está completo. Porque a palavra, irmão, ela traz sustentação, ela mantém, ela segura aquilo que você é. É a palavra que nos sustenta. Não é tempo de igreja, não é louvor, não é jejum. O que nos sustenta é a palavra. Jesus vendeu a Satanás pela palavra. É a palavra que nos faz vencedor. A palavra de Deus nos faz andar na vontade de Deus, na sua vontade. Deleite-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração, porque a lei está dentro do coração, o crente ele anda na vontade de Deus. Agora, se a palavra no coração, ele anda na vontade dele. Ele anda no que ele pensa, no que ele entende, no que dizem para ele, no que influencia ele. Porque ele não se deleita na vontade na palavra do Senhor. A palavra liberta. E conhecereis a verdade. E a verdade vos... João 8,32.
A verdade aqui é a palavra, é Jesus, é o Senhor, é o Verbo. A palavra liberta. E por fim, a palavra de Deus nos impede de pecar. Escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar. É a palavra que sustenta a nossa integridade. Então a palavra ela proporciona uma vida cristã autêntica e aperfeiçoada. 2 Timóteo 3, 16, 17, Paulo diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É a palavra. Quer ter uma vida equilibrada, uma vida produtiva, uma vida santa? Palavra, lê a palavra, medite na palavra, coma a palavra. Mas se lê a palavra de vez em quando, ou então na hora, né, o culto doméstico, não tem que me esconder, tem que fazer a oração, porque a pessoa fica com medo de morrer engasgada. Aí ora, Jesus tira todo o mal, ainda repreende, ainda diz que a comida da casa tem maldição, repreenda todo o mal. Ele está tão distante de Deus, que está repreendendo até o mal da comida que ele se abençoada da casa dele, está repreendendo todo o mal. Tem crente que nem para deitar, mas ele se lembra. Quando ele está deitado nele, pai, deitado. Tem misericórdia mesmo, tem misericórdia mesmo. Deitado, não consegue nem na hora de dormir, de ajoelhar, de orar, de ler a palavra do Senhor, encerrar o dia lendo a palavra e orando. Isso é importante demais. Se a gente não ora, se a gente não se pega a palavra, nada funciona na nossa vida. E encerra dizendo que a palavra de Deus, o seu doutrina santa, formata no homem um caráter puro. Guarde isso. Se quer ter um caráter puro, se quer ser influenciador e não influenciado, guarde a palavra, esconda no teu coração e você será feliz e sua vida será abundante, não só espiritualmente, mas também no sentido material. Se todo crente entendesse esse mistério, a vida dos crentes seria diferente. Muitos crentes estão passando por dificuldades por falta da palavra. Tem crente que está passando tribulação por falta do exercício da palavra, do saborear a palavra. Que essa noite seja noite, o Espírito Santo nos incomoda para ler a sua palavra antes de dormir e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele é. Deus abençoe. Senhor Deus e Pai, o Senhor é bom em todo o tempo para conosco, a tua bondade, a tua misericórdia, que nos sigam todos os dias da nossa vida. Te agradecemos pelo alimento que recebemos nesta noite, que vem nos fortalecer, que vem nos despertar, Senhor, para que possamos cada dia mais estarmos separados deste mundo, estamos assim entregues nas tuas mãos para que o Senhor possa nos usar. Toma toda essa programação que aqui foi apresentada nas tuas mãos, ó Deus. Estenda as tuas mãos poderosas. Também estar aqui, Pai do céu, agradecendo pela compra desse veículo. Ó Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor tem estendido as tuas mãos, tem dado ao teu servo a condição. Ó Pai, nessa noite, um coração agradecido. Aqui está esta chave, quero consagrar, Senhor, para que Ele possa fazer um bom uso, ó Deus. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos livra de todo mal, nos dá um sono reparador, Senhor. Nos ajuda em todas as coisas. Abençoa a viagem do pastor Francisco. Toma nas tuas mãos, ó Deus. No nome de Jesus, nós te pedimos e nós já te agradecemos. Amém e amém. Subir ao monte, trazer madeira, edificar a casa, ela me agradarei, eu serei santificado. Isso, meu, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, esteja hoje e sempre com toda a sua igreja. Possamos dizer: Amém. Deus abençoe.